mais um encontro aqui no nosso ambiente virtual de ensino e aprendizagem. Tá? Hoje vamos resolver alguns probleminhas da nossa avaliação do último sábado. E tem mais. Após a resolução, você vai ter aí no fórum as questões que eu não resolver aqui, vão ficar para você deixar a sua resolução, o seu comentário. Perfeito? Chega de conversa, vamos começar. A segunda questão da nossa avaliação veio com essa figurinha, menos colorida, é verdade. Eu colori um pouquinho aqui em homenagem a Alex de Física. Certo? E aí, o enunciado é o seguinte. No triângulo ABC, retângulo em A, o que quer dizer isso? Que é um triângulo retângulo e o ângulo reto está em A. Representado na figura abaixo, AH é a altura relativa à hipotenusa. Um dos ângulos agudos mede 70 graus e a M é mediana. Nessas condições, as medidas de x e y dos ângulos assinalados valem respectivamente. Vamos lá. A gente, durante as aulas do ABA, chegou a demonstrar esse fato, ó, que a mediana em um triângulo retângulo relativa à hipotenusa, ela tem o mesmo comprimento dos lados que ela divide nessa hipotenusa. Sendo assim, se a M é mediana, então eu já sei que a medida de AM é igual à medida de MC, que é igual à medida de BM. Quais são as implicações desse fato? Daqui a gente já vai tirar que o triângulo AMC e o triângulo AMB, os dois são o quê? Isósceles. Beleza. Tranquilo, perfeito. Vamos dar continuidade. Um dos ângulos agudos mede 70. Aqui no vértice A eu tenho 90 graus. Um dos agudos mede 70 e, consequentemente, o outro vai medir quanto? 180 menos 90, 90. Menos 70, 20. E lembrando da nossa aula do ABA, certo? A gente falou que o maior lado está de frente para o maior ângulo. Então, o maior lado é aqui AB ou AC. O AC é um cateto maior do que o cateto AB. Então, aqui a gente coloca 70 graus e aqui a gente coloca 20. Observando o triângulo AMC, as medidas desses lados que estão na cor laranja são as mesmas. Então a gente já pode concluir que os ângulos da base desse triângulo isósceles AMC, aqui, são os mesmos. Então a gente já conclui que o valor de Y é 20 graus. Certo? Ângulos da base de um triângulo isósceles. Perfeito, sem problemas. Então já posso retirar o Y aqui e colocar 20 graus. Tranquilo. Dando continuidade. Eu sei o quê? Se eu observar agora o triângulo AHN, eu sei que ele tem um ângulo reto aqui e que esse ângulo do triângulo AHN é um ângulo externo do AMC. Então ele é a soma dos internos não adjacentes a ele. Então, quais são os internos? 20 e 20. Então, a medida dele é 40. Sem problemas. E aí, a medida de x, tranquilamente a gente coloca aqui. 90 mais 40, 130. Para 180, falta o que aqui? 50 graus. Então, x é igual a 50 graus. Como ele quer a medida de x e de y nessa ordem, busque aí no gabarito 20 graus, 50 graus e 20 graus. E aqui a gente fecha a questão
2. Sem problemas, com total tranquilidade. Vamos ver agora a questão de número 8. Questão bem interessante. Deixa eu pegar aqui o nosso teste, porque ele dá diversos dados durante o enunciado que a gente precisa ter atenção, para não fazer conta demais. Na figura abaixo, ABFG e BCDE são dois quadrados. ABFG, BCDE. Sempre vá localizando os elementos que a questão for citando durante o enunciado, com lados respectivamente medindo A e B. Então a medida desse lado é A e a medida desse lado é B, sem problemas. Se AG é igual a CD mais 2, a medida de AG é igual a medida de CD mais 2, e o perímetro do triângulo ACG é 12 centímetros, corrigir aqui a unidade de medida 12 centímetros. Então, simultaneamente, A e B pertencem ao intervalo, e aí vem as opções e a sua figura. Vamos agora resolver o problema. Se eles são quadrados, temos o que? Ângulos de 90 graus aqui, certo? Todos eles. Mas vou marcar esse, você vai entender por quê. E todos aqui também de 90 graus. Se AG, a medida de AG é igual à medida de CD mais 2, daqui eu posso concluir logo que Azinho é igual a Bzinho mais 2. Vamos começar a colocar aqui. Sai Azinho e entra Bzinho mais 2. Está aqui o lado do quadrado AB. E aqui, complementando o lado do quadrado BCDE, aqui também vejo B, sem problemas. E o perímetro do triângulo ACG é 12. Eu vou chamar essa diagonal aqui de X. Não é uma diagonal do quadrado, é apenas uma diagonal dessa figurinha aqui, lá, certo? Que liga o vértice C ao vértice G. Só para você perceber o que é que eu estou chamando de X, é esse segmento tracejado, tá bom? Pronto. Então, se o perímetro 2P de ACG é 12, eu também sei que o perímetro dele, segundo as letras que nós temos, vai ser X mais B mais 2 mais B mais 2 mais B. Então, X mais 3B mais 4 é igual a 12. Encerrando aqui, X é igual a 8 menos 3B. Encontramos uma informaçãozinha aqui bastante útil. Por que ela é útil, Tiago? Porque eu estou observando que o triângulo ACG é um triângulo de que tipo? Um triângulo retângulo, certo? Então, eu posso aplicar nesse triângulo o teorema de Pitágoras. Tipite, famoso, conversava muito com ele na Grécia Antiga. Ele falava muito de um professor dele chamado Aderbalco. Aprendeu tudo que ele sabia com Aderbalco. Pronto, então aplicando aqui Pitágoras, o que é que a gente vai chegar? B mais 2 é a medida de um cateto, então ela vai ao quadrado. Mais 2B mais 2 é a medida do outro cateto ao quadrado. É igual a 8 menos 3B, que é a medida da hipotenusa ao quadrado. Sem problemas, certo? Aqui eu vou ter B ao quadrado, mais 4B mais 4, 4B ao quadrado,
mais 8b mais 4 é igual a 64 menos, atenção, aqui é o sinal, certo? Menos, vamos ter o quê? 48b mais 9b ao quadrado. Vou apertadinho aqui, mas conseguimos chegar lá. Organizando essa criatura, a gente vai ter que 4b quadrado, temos aqui 48, aqui eu tenho 12 menos 60b mais 56 igual a 0. Você já pode começar a resolver sua equação de segundo grau por essa estrutura. Mas garanto que vai te dar um certo trabalho. Depois de fazer algumas continhas, você vai ficar bastante chateado. Então, eu aconselho aqui que você simplifique para uma equaçãozinha equivalente aqui, ó, dividido por 4. Vamos chegar a b quadrado menos 15b mais 14 igual a 0. E aqui por soma e produto, ó, dois números que somados resultam em 15 e que multiplicados resultam em 14. Nessa verbal, o 14 aqui está aparecendo aí na cena. Pronto. Fica o quê? Tranquilo que B é igual a 1 ou B igual a 14. Mas aqui tem um probleminha. O perímetro desse triângulo é 12. Como é que eu vou ter um lado de perímetro, um lado maior do que o perímetro do triângulo? Não posso ter. Então, esse valor aqui, ó, não convém. Imagine ter um lado do triângulo maior do que o perímetro. Não dá. Lembre lá da linha de desigualdade triangular, né? A gente aprendeu isso no ABA. Então, B é 1, só que ele não quer apenas o B. B é 1, e daqui a gente vai concluir o quê? Que o A é igual a 3. E aí ele pede em qual intervalo do problema estão esses dois números. O intervalo vai ser o quê? Colocar aqui, vamos bagunçar um pouquinho, certo? Para não ficar tão bagunçado. Esses dois caras pertencem ao intervalo de 0 até o 4. Está aqui a resposta do seu problema. Tranquilo? Revisando aqui rápido para fechar. Começamos por quadrados, deu uma informação sobre seus lados e deu o perímetro de um determinado triângulo. Fizemos o perímetro do triângulo, achamos uma comparação entre a medida dessa diagonal e a medida dos lados, envolvendo aí a incógnita em questão, que é o B. Perfeito. Percebemos que o triângulo ACG era um triângulo retângulo em A, de catetos medindo B mais 2 e 2B mais 2, e hipotenusa medindo 8 menos 3B. Tio Pitch, medida de um cateto ao quadrado, mais medida do outro cateto ao quadrado é igual a medida da hipotenusa ao quadrado. Arrumando a equação do segundo grau. Duas raízes. Verificamos se as duas eram convenientes. E percebemos que a medida de uma delas resultaria em um lado maior que o perímetro do triângulo. Impossível, então utilizamos a outra. Substituímos, achamos o lado do triângulo do quadrado maior. Por fim, localizamos o intervalo na questão que ambos pertenciam. Fica aí interessante porque B é igual a 1 e o 1 ele só está no intervalo da letra B. Nem tinha muitos chances. E aí a gente fecha a questão. Vamos resolver aqui o problema de número 9. Os problemas que a gente está resolvendo foram pedidos, né? Logo depois da prova, o pessoal foi encontrando, solicitando os problemas mais difíceis para a gente comentar aqui hoje. Tem mais dificuldades nesses três na parte objetiva. A parte aberta a gente faz já. Certo? Questão 9. ABCD é um trapézio. De vez em quando a gente lê a informação e ignora. Essa é uma informação valiosíssima. Qual a propriedade de trapézio?
lados opostos são o quê? Paralelos. E se a gente fizer a correspondência com retas paralelas cortadas por uma transversal e seus ângulos correspondentes, alternos e internos, colaterais, a gente tem um monte de informações. E vamos usá-las nesse problema. E depois ele acrescenta, se os segmentos DP e CP são bissetrizes, quanto vale x? Qual a medida de x? Pronto, vamos lá. Se essas duas retas aqui, as retas que estão supostas ao lado AB, as retas que estão supostas ao lado CD, são paralelas, cortadas por uma transversal, eu consigo calcular a medida desse ângulo. Se aqui mede 110, colaterais internos. A soma tem que dar 180. 180 menos 110, 70. E como CP é bissetriz, 35 para cima, 35 para baixo. Sem problema. Então os ângulos ACP e PCD têm a mesma medida, porque fazem parte do ângulo ACD e aqui tem o que é bissetriz, dividindo ao meio. Perfeito. E ele disse que CP também é bissetriz. Só que do lado de cá tem um x como medida. Poxa, eu vou colocar aqui 180 menos x. Depois dividir isso por 2, eu dar uma fração, não vai ficar muito legal. Então, só vou indicar aqui, ó, que esse ângulo tem a medida Dzinho e esse ângulo tem a medida Dzinho. Afinal, o ângulo BDC está sendo dividido pela bissetriz DP. E o que é que eu posso acrescer aí de informação? Que x mais 2 vezes D é igual a 180. Por quê? Porque esse ângulo todo aqui em verde e o ângulo de x, eles são colaterais internos. Beleza? Pronto. Está aqui, colaterais internos em retas paralelas, cortadas por uma transversal. O que mais eu sei? Eu estou enxergando aqui o triângulo CDP. Então, posso dizer que D mais 35. Opa, falha técnica, mas já voltou. É o gerador do ABA, o ABA tem um gerador, a energia cai, ele recupera na hora, a gente não fica sem aula. Então, D mais 35 mais x menos 15 são os ângulos internos de um triângulo. Então, a soma deles tem que resultar em 180. Vou isolar o D aqui, afinal ele não me interessa, e vou substituir a primeira e encontrar o valor numérico de x. Um abraço. Pronto. D, pela segunda fórmula, vai ser o quê? 35 menos 15, 20. Passa subtraindo, 180 menos 20, 160. E o x, tudo bem, subtraindo aqui. Massa. Na primeira, x mais 2 vezes 160 menos x resulta em 180. X mais 320 menos 2x é igual a 180 graus. Menos x é igual a menos 140. X é igual a 140. Está aí o valor numérico do x. Usamos todos os dados que a questão nos propôs. Fica atento que a questão de geometria normalmente não vem com informação a mais. O que pode acontecer de vez em quando é você encontrar um caminho mais curto e de repente não precise utilizar todos os dados do problema. O que é interessante, porque você pode transformar um dado que você não usou em alguma coisa para você verificar se acertou ou não a questão. Mas normalmente você usa todos os dados do problema. Está aqui a questão 9, fechadinha. Agora vamos para a parte aberta, certo? O que é que ele coloca a gente aí na questão 11? O perímetro de um triângulo ABC é 60.
a bissetriz interna do ângulo A divide o lado oposto BC em dois segmentos de 8 e 12 centímetros. Determine os lados desse triângulo. Vamos lá. Bissetriz interna. Você já sabe que vai ter que usar aqui o teorema da bissetriz interna. Consequência do teorema de Tales. Perfeito. Última aula do ABA sem problemas. Ele fala para a gente que essa bissetriz divide o lado BC em segmentos de comprimento 8 e 12. Então, automaticamente, ele acabou de entregar a gente o comprimento do lado BC. Diz que o perímetro é 60. 60 menos 20, eu ainda tenho 40. 40 para distribuir nesses dois lados. Eu vou chamar o lado A de x, e então o lado AC vai ser o quê? 40 menos x. Então, eu chamei o lado AB de x, certo? Eu tinha 40, já gastei x, o outro lado mede 40 menos x. Só conferindo. X mais 40 menos x, 40. Mais 20, 60. É o perímetro. Sem problemas. Teorema da bissetriz interna. 8 está para x, assim como 12 está para 40 menos x. Podemos fazer aqui uma simplificação. 4, 2, 3. E daqui a gente segue. 3 vezes x, produto dos meios pelo produto dos extremos. 2 vezes 40 menos x. Vai ser 3x é igual a 80 menos 2x. 5x é igual a 80. E daqui a gente conclui que o x, ele mede o quê? 16 centímetros. Só que ele não quer x, ele quer as medidas dos lados. Então, vamos aqui para terminar. Qual é a resposta, então, desse problema? A medida de AB é o próprio x. Então, 16 centímetros. A medida de BC está posta 20 centímetros. E a medida de AC é 40 menos x, 40 menos 16 resulta em 24. Está aqui a resposta. E para você conferir, somando tudo isso, 2P resulta em 60. Mas é só para conferir. Terminou a questão, dá aquela olhada. Porque se não resultasse em 60, você não fechava a questão, significava que o quê? Você tinha errado alguma coisa pelo caminho. Mas não, fechou tudo aqui, então a questão está perfeita. E aí a gente fecha a questão 11 do nosso teste. Questãozinha 12, questão filé, um triângulo ABC. O ângulo obtuso, formado pelas bissetrizes dos ângulos B e C, excede o ângulo A em 70. Determine a medida do ângulo A. Então, ele disse que BP e BC não, BP e CP. BP e CP são bissetrizes. Então, eu já posso dizer que a medida desse cara, se medir Bzinho, aqui também é Bzinho. Do lado de cá, se esse cara é Czinho, esse camarada daqui também. O ângulo A está tranquilo aqui em cima, sem fazer nada. Mas a gente já pode concluir que A mais 2B mais 2C é igual a 180 graus. Ângulos internos em um triângulo. Depois ele diz que esse ângulo obtuso formado pelas bissetrizes, por que o obtuso, Tiago? Porque a gente tem um obtuso e um agulho, certo? Ele excede o ângulo A de quanto? 70 graus. Então ele vai ser A mais 70 graus, sem problemas.
E aí a gente segue as conclusões, que B mais C mais A mais 70 resulta em 180, não é verdade? E aí, B mais C vai ser 110 menos A. Então, dessa equação já concluímos essa informação. Da equação aqui, 2. Aqui é a equação 1. Agora, da equação 1, a gente substitui B mais C. Por quê? Voltando aqui na equação 1. O que é que a gente vai ter? Que A mais 2 que multiplica B mais C é igual a 180. A mais 2 vezes. Quem é B mais C? Quanto vale? 110 graus menos A. Pronto. E aí, ficamos apenas com A para a gente calcular. 220 menos 2A é igual a 180. Menos A é igual a menos 40. 40 ficou horroroso, vamos dar a linha toda ficou horrorosa. Vamos melhorar ela. Menos A vai ser igual a menos 40 graus. Então, vou colocar aqui do lado para ficar uma hora perto. A é igual a 40 graus. Perfeito? Sem problemas? Então, daí a gente fecha a questão 12.